Olá, estudantes, tudo bem? Então eu resolvi conversar um pouquinho com vocês. Então, estou fazendo esse vídeo para informar vocês sobre algumas questões dentro do Classroom. Então eu quero mostrar para vocês aqui, não sei, vocês já devem ter observado, então lá dentro, lá do Classroom de vocês viram que tem vários tópicos, né? Então eu separei por conteúdo, ali tem operações básicas, adição, subtração, multiplicação, aí depois vem a potenciação, como é que calcula a potenciação, as expressões numéricas, aí depois vem a divisibilidade, que estuda quando que um número é divisível ou não por outro número, o que que é múltiplo, o que é divisor, né? Então, tudo isso aí está sendo explicado nessas aulas aí. Aí depois vem algumas aulas de revisão. Essa revisão que eu coloquei aqui são todas as aulas que fazem revisão dos conteúdos anteriores. Então, por exemplo, da adição, da multiplicação, da potenciação, tá? Então, eu escrevi como revisão, porque está explicando de volta o mesmo conteúdo que já foi visto anteriormente, tá? Cada aula tem alguns exercícios para vocês resolverem. Então, aqui eu coloquei primeiro trimestre até 29/5. Então, o que significa isso? Que o nosso trimestre vai encerrar no dia 29/5, que é sexta-feira agora. Então, tudo que você fizer até o dia 29/5 vai valer para o dia 29/5. Mas o que tudo? Até onde? Até a revisão de conteúdos, certo? Então, por exemplo, e o que tiver para cima, essas outras aulas que aparecem aqui em cima, por exemplo, aula 15, aula 16. Então, essas aulas, falam sobre os números primos e o mínimo múltiplo comum. Então, se você já fez essa aula, não tem problema, ela vai entrar lá na avaliação do segundo trimestre, tá? Então, digamos que você lá não fez algumas atividades aqui anteriores, faça, dá uma olhadinha lá, veja se você deixou de fazer ou errou, você pode fazer de novo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, né? Eu tiro a dúvida. Então, vocês vão estar sendo avaliados no primeiro trimestre até aqui, tá? Então, esse tópico que eu coloquei aqui, eu coloquei umas perguntas aqui para saber a opinião de vocês também, né? Vocês podem responder. Mas aqui é só até aqui que vai o nosso primeiro trimestre, tá? Eu queria que vocês tivessem calma, um pouquinho mais de tranquilidade com relação ao monte de aula que o pessoal vai colocando, tá? Porque nós vamos nos organizar agora, a partir de agora, de acordo com o que eu estou fazendo aqui na plataforma. Então, por exemplo, se vocês observarem, agora eu estou colocando datas. Então, olha, a aula do dia 27/5, ela, para nós, para o registro de classe de vocês, o 27/5, equivale às aulas dos números primos. Se você falar assim, ah, não, mas eu já fiz essa aula, não tem problema. Se você já fez, ótimo. Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, no dia 27/5, você pode entrar lá nessa aula e pôr alguma pergunta, pode tirar dúvidas sobre essa aula. Então, a gente vai um pouquinho mais devagar agora, tá? Eu vou tentar dar uma controlada nessas aulas para vocês poderem compreender melhor os conteúdos, tá? Aí lá no dia 27/5, vocês têm duas aulas de matemática, tem alunos que têm duas aulas de matemática comigo. Eu tô falando esse vídeo eu tô fazendo para os 3 sextos, tá? Então, por exemplo, essa turma aqui que eu tô aberta é a do sexto C. Então, o sexto C, no dia 27, que é quarta-feira, ele tem duas aulas comigo. Então, a aula 15 e a aula 16. Então, no caso lá de alguma turma de vocês, pode ser que mude um pouquinho, né? Pode ser que seja só uma aula, daí vai aparecer só aqui a aula 15, tá? Então, aí aqui para cima eu não coloquei ainda, tá? Mas eu vou colocar. Então, lá, aqui vai ser dia 1º/6, que é segunda-feira. Então, quem tem daí o sexto C aqui, na segunda-feira tem duas aulas, tem uma aula comigo, então aula 18, dia. Então, 1º/6, segunda-feira, tá aqui. No dia 2/6, que é terça-feira, eu vou colocar duas aulas. Então, seria a aula 18 e a aula 19. Para quem já fez a atividade, não tem problema, tá? É só para eu poder organizar o conteúdo e para vocês não ficarem, sim, desesperados. Nossa, lá já estamos na aula 30, eu tô aqui ainda. Não tem problema, então vamos nos focar assim na data e na aula, tá? Então, por exemplo, se você já está lá na frente, não tem problema. Se você está conseguindo acompanhar bem, né? Ótimo. Mas aqui é para você não se desesperar. Então, porque para nós, para nossa turma, para as minhas aulas, para os meus alunos, vai estar valendo essa organização de aulas aqui. Eu sei que lá na aula Paraná tá lá na frente já, né? Mas eu estou registrando conforme o conteúdo das aulas de vocês, né? Dos dias que eu tenho aula com vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Vão estudando aos poucos. Quem tá lá na frente é ótimo, parabéns. Se você não entendeu alguma coisa, por exemplo, não entendi números primos.
Coloca lá, entra aqui na aula do Números Primos e deixa uma pergunta para mim, ou, né, pode colocar em qualquer espaço que eu vou receber a tua dúvida. E daí eu coloco mais um material ali para ajudar, ou faço uma videoaula assim para explicar melhor esse assunto, tá bom? Então, bom estudo para vocês. Não deixem de fazer as atividades e não esqueçam que até o dia 29/5 tem essas atividades até aqui para vocês fazerem. Beleza? Um abração para vocês. Tchau, tchau.